Rapidão, relembra aí, volta lá rapidão. Só de onde você tinha... Isso aí, Luísa. Agora vamos, ó. Agora vamos arrochar aqui agora. Vamos lá. Rapidão. Rapidão. Então, só recapitulando. Eu passei muito mal, né, no serviço. Fui pro médico, o médico, aquela consulta de 5 minutos, olhou pra mim, tipo assim, você deve estar com rinite e sinusite. Passa uns remedinhos aqui e vamos pra casa. Fui pra casa, tomei o remédio acho que uns 3 dias, não fez efeito, o remédio não tava resolvendo. E aí no sábado teve um evento aqui, que eu acabei de falar o nome, já esqueci. É o culto do amigo. Culto do amigo. No sábado. Que a gente faz aqui todo ano. E aí... Sim, pastora. Nós não estamos discutindo, pastor, nós estamos trocando informações. É bem diferente. Né? E aí, eu lembro que no dia do evento aqui, eu passando muito mal, eu até fui pro carro, não aguentei ficar, porque todo mundo sabe que no final do evento tem aquela arrumação, né? Juntou todo mundo para arrumar a igreja e tal. E aí eu não aguentei, fui pro carro deitar e fiquei lá quietinha. E ruim, assim, meio fraca. Eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu tô com dengue. Esse médico não sabe de nada. Aí eu lembro que até apareceu lá para me socorrer a Rafa, mais o Lucas, a pastora, também apareceu lá e me levou um remédio e tal para eu tomar, acho que um dipirona, eu acho, alguma coisa assim. E aí eu tomei para ver se eu melhorava, fui para casa ruim. Tipo corpo de dengue mesmo, sabe que você quer ficar só na cama, deitado, sem forças e tal. E aí fomos para casa. No domingo, minha mãe foi lá em casa. Ela falou assim, não, você deve estar com dengue, vamos fazer um chá um negócio lá que aumenta as plaquetas. Inhame. Fazer um inhame aqui, pegar um inhame, comprar um inhame para você e tal. Aí ela fez, tomei. Só que eu não melhorava. Aí eu fui trabalhar segunda-feira. Segunda eu fui pro serviço e tossindo. Tossindo. Eu falei assim, caramba, tem alguma coisa aqui errada. Tossindo. E aí pegamos e fomos. Eu falei assim, quer saber? Eu vou no postinho de saúde. Porque pelo menos no postinho de saúde, eles fazem um exame de sangue. Já que o meu plano particular não fez nada, eu vou no SUS, né? Porque pelo menos o exame de sangue eles vão fazer ele em mim. E aí eu fui, e eu lembro que foi a primeira vez que eu fui sozinha no médico. Tipo, o Irãozinho estava pelo trabalho, não tinha como me levar. Meus pais, todo mundo longe. Aí eu falei assim, nossa, eu tô virando gente grande, hein? Tô indo sozinha. Tô ficando independente. Tô indo sozinha pro médico. E aí eu lembro que demorou até lá no médico. E aí fizeram os exames e falou assim, você tá com dengue. Você quer tomar um soro? Eu falei assim, nossa, quero. Então vamos tomar um soro aqui que eu melhoro rapidinho. Aí nisso o Irão chegou, acho que meus pais também, né? Depois foram lá. Porque meus pais são de Anápolis, mas eles estavam aqui em Goiânia fazendo alguma coisa. E isso, pessoal, ainda não tinha estourado nada de Covid. De Covid, não. Tava tipo tudo assim, normal. Isso tinha estourado lá na China só, né? Na Itália estava começando a ficar feio, né? Sim. No Brasil teve carnaval normal. Tipo, o pessoal estava começando a falar, pessoal, tá começando a vir pro Brasil. Não tinha começando a aparecer o eu vi que tava, tipo assim, eles estavam falando, talvez ia ter o primeiro caso. Tava tendo, assim, aquela coisa assim, tá uma suspeita de ter o primeiro caso. Sim. Aí não tinha o primeiro caso ainda, tava na suspeita. Então, assim, não tinha esse rebuliço todo que tem hoje, sabe? E aí eu tossindo, segunda-feira, fui trabalhar. E tossindo no serviço, eu estava ficando já sem graça já, sabe? Porque as meninas do meu lado e eu tossindo e tal. E eu, meu Deus do céu, fui para casa e tossindo. Aí o Ironzinho falou assim, amor, você quer ir no médico? Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou deitar. Eu vou deitar e eu vou conseguir dormir. E aí depois, se amanhã não melhorar, nós vamos no médico. Deitei, resolveu nada, não conseguia dormir. A tosse veio assim, muito forte, e não parava de tossir. E aquele cansaço e tal, eu falei assim, amor, nós vamos no médico, porque não está normal. E nós levantamos, fomos de madrugada, né, pegamos o carro,
E fomos era quase meia-noite, né? Não, eram as 2 da manhã. Era 2 já? Uns 2 da manhã, essa mulher. Senhor. Ai, Deus. Às 2 da manhã. Aí eu lembro. Isso era de uma terça pra quarta. Tipo assim, a gente foi... Era uma segunda noite, ela tinha ido no médico pra tomar soro. Sim. Ó, no sábado, e tinha acontecido o culto do amigo aqui, foi o que ela falou, né? Isso. Aquela situação de estar, tipo assim, o culto acontecendo, ela foi pro carro. Sentindo mal, né? Sentindo Mal-estar. mal. Uhum. Isso, mal-estar, tudo. Aquela situação toda, a gente achou estranho, tudo, mas ok, às vezes passa mal, né? Sim. Mas ok. Aí na segunda-feira, mesma situação, mas ele achou que era dengue, ok. Né, toda a medicação. Aí quando foi de terça para quarta, ou seja, no dia seguinte, aí já estava bem, assim, Pior. De terça à noite, ela começou a dar uma tosseira, começou a tossir muito, tosse muito, mas foi dormir. Eu achei estranho, eu falei, que estranho. Ah, vou conseguir dormir, né? Vai dormir, mas... É aquela tosse que você quer segurar, mas não consegue, Não né? consegue, a garganta coça, e aí você tem que tossir, porque senão o trem não vai. Aí eu lembro que eu bebi água, e aí fomos, aí o Iron foi abastecer o carro primeiro. Isso era às 2 da manhã. Às 2 da manhã, aqui no Serra Dourada mesmo, fomos abastecer o carro. Na hora que ele parou o carro, já vomitei. E só água. A água todinha que eu bebi, que eu estava com muita sede, eu vomitei a água todinha. Eu falei assim, caramba, alguma coisa está acontecendo comigo, eu não estou bem, eu não estou bem. E aí fomos para o médico ali, para o pronto-socorro, e aí eu fui atendida ali, e nós fomos fazer os exames, né? A médica, não, vamos fazer exame. Aí chegamos lá de madrugada, fomos fazer exames e tal. E aí, só que o resultado demorava para sair, acho que eram umas 3 horas, demorava para sair o resultado. Não, era mais. Porque demorava umas 3 horas pro exame ficar pronto. Ficar pronto. 3 horas da manhã, tipo assim. 3 horas para ficar pronto, que demorava. Então era lá para 5 da manhã. E aí a gente ficou no carro, do lado de fora, no pronto-socorro, esperando os resultados saírem. Porque nós vamos, não compensa a gente ir para casa, voltar, depois ter que voltar aqui para o médico de novo. Sim. Então, vamos ficar por aqui mesmo. E aí, que quando sair o resultado do exame, nós já leva aqui para o médico e tal. E aí, saiu o resultado do exame, e eu fraca, e ficando fraca, eu, gente, mas... aquele cansaço no corpo, sabe? Você querendo só deitar. E quando ela conversou com a médica, foi engraçado, porque quando ela foi chegando assim, ela não conversou normal, ela foi chegando assim com a médica. Depois, ela foi chegar para falar com a médica, ela, doutora, me dá uma cama aí para deitar. Queria a médica, deitar. filha, como assim? Ela, não, deixa eu deitar na cama aqui, que eu não tô aguentando ficar assim, sentada, eu queria ficar sentada. É porque no consultório tem a cadeira. E tem a maca, pra ser examinado. Ser examinado. Né? E tipo assim, eu queria já deitar lá, né? Eu já queria chegar deitando. Eu achei que era sono. Eu falei assim, eu acho que eu tô com sono, não dormi direito, passando mal. Tô cansada, quero deitar. Isso. E aí nós fomos pro carro, esperamos, aí o resultado saiu. Aí o irmãozinho me chamou, amor, vamos entrar aqui, o resultado saiu. Na hora que eu fui entrar no hospital, me deu uma vontade muito grande de vomitar, de novo. Só que assim, não deu tempo de eu chegar no banheiro para fazer vomitar. E aí, na hora que eu fui vomitar, eu falei assim, nossa, eu vou sujar o chão todinho no hospital. Eu fui colocar a mão. Na hora que eu coloquei a mão, saiu só a secreção. Muito, né, amor? O irmãozinho, eu nunca vi isso na minha vida. Saiu uma bola assim, ó, na minha mão. Eu tava com as 2 mãos assim, fiz. E aí saiu a secreção. Corri, nem escorreu, corri pro banheiro, joguei lá, lavei, eu falei assim, caramba, o trem tá ficando feio. Meu peito tá carregado. O trem... pulmão. Alguma coisa tá acontecendo aqui, não tá muito bom não. Aí fomos pro hospital, entramos lá, mostramos lá os resultados pra médica, e aí eu fiquei tomando soro atrás de soro, com medicação. Ela, você vai lá pro canto da medicação e nós vamos te dar soro. E nisso, me pegava, nós vamos fazer o exame de novo. Nisso você internou? Internada. Antes de ir para UTI, não tem nada. Só na enfermaria. Só enfermaria. Observação, tomando medicamento. E a médica então achava que era só... Até ver o que se descobria, né? Porque achou que era só a questão de estar fraqueza mesmo, né? Poderia ser tipo uma anemia, alguma coisa assim. Algo mais leve, né? Claro. Mas assim, o soro era para ficar forte e liberar.
mas ela não ficava forte. Não ficava forte. Não melhorava. Isso foi madrugada, manhã vinha e nada. E nada de eu melhorar, e eu só querendo. Aí eu lembro que teve uma hora que eu fui no banheiro, aí eu falei assim, nossa, Aí tô deu muito 8 horas da apertada. manhã, por exemplo. Deu 8 horas da manhã, eu falei, olha, não vai dar tempo, eu mandei mensagem quer dizer, ela mandou mensagem pro patrão, para o pessoal da empresa, falou, ó, não vai vou pro trabalho, pessoal. É, eu já Não mandei dá, mensagem né? lá pro meu serviço, ó, tô no médico ainda. Até mandei mensagem pro pessoal aqui, ó, pessoal do ensaio, ó, hoje não tem como ter ensaio porque, né, eu tô aqui, virei à noite aqui, não tem jeito. Sim. Então assim, pra nós era tudo, vai resolver, vou ter que dormir à tarde e tal. Vou tomar um soninho aqui e vou pra casa. Isso. Vou descansar, amanhã eu tô bem, né? É, eu Isso. achei que poderia ser da dengue, igual deu lá no SUS, lá, e quando eu fiz, falei assim, foi só uma dengue e tal. Aí, tá, peguei, fui, aí, na hora que eu fui no banheiro pra urinar, eu já vi sangue, saindo sangue. E eu falei assim, aí eu fui ficando preocupada. E eu, meu Deus, sangue. Aí eu até pensei assim, não, mas não tá no meu período, né? Já passou e tal. Não, nossa, eu devo estar com a dengue, deve estar hemorrágica. Meu Deus do céu. Aí eu fui na médica, ainda fiquei naquela. Conta ou não conto pra médica, né? Se eu contar pra médica, a médica não vai me liberar aqui. Daí se eu ficar quietinha, eu vou... Doida pra ir embora. Doida pra ir embora. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho que contar pra médica, né? Fui, contei pra ela e tal. Falei assim, olha, saiu e tal. Ela já ficou assustada também, né? Ela não é normal e tal, me mandou de novo para a enfermaria. E lá nos exames constou que era dengue. Nesses No exames SUS que você lá. tinha, só no SUS. É. Aí nesse onde você estava internada não tinha dado nenhum resultado ainda. Não, tava fazendo lá, aí fizeram um raio-x, né? Mandou fazer raio-x também. A plaqueta deu baixa, mas não era aquela coisa assim pra dengue. Sim. Mas na dúvida, soro. Aham. Mete soro, né? Na Mete dúvida, soro com mete medicamento e soro. tal. Né? Isso. Aí eu sei que assim, fiquei muito ruim. E aí amanheceu. O Iron tinha que trabalhar. Não tinha como ele ficar lá comigo. Eu falei assim, amor, olha, eu vou ter que trabalhar. Isso, assim, ela já estava meio que internada na enfermaria. Falou, ó, você tem que tomar soro. Do jeito que tá aí, não dá, tem como te liberar. E estava bem fraca mesmo, tipo assim, Fraca. não consigo levantar. E aí nós já tínhamos avisado os pais dela, porque eles estavam sempre assim, ó, vai me atualizando, né? Mas é aquela coisa, não, pastor, bonita de boa. Tá tranquilo. Falando pros meus pais, tá eu falando pra igreja. tranquilo, né? Eu falando pros irmãos, sorry aí. Assim, é normal, às vezes foi uma virose, né? Mas tipo, Sim, que uns dias antes disso tudo acontecer, vocês tava de férias, né? Tinha ido passear, tava na cachoeira. Imaginava que seria uma virose, né? Aham. Alguma coisa. E aí deu o horário, eu tinha que estar na faculdade, porque era aula, meu período da tarde. E aí era da 1 às 4h30. E aí até minha mãe falou, você não quer que eu fique aí? Só que não dava tempo de eu ir buscar e trazer. Meu pai estava no trabalho, não tinha jeito, minha mãe não conseguia pegar Uber, esses negócios. Aí eu pensei, eu vi com a Miriam e ela ia ficar lá só tomando medicação. E aí tinha que esperar o resultado sair, eu falei, dá tempo. Sim, vou É lá, só ministrar aula e medicação, volto, né? Eu falei pra ele também, não, pode ir. E o resultado do exame era 3 tranquila. horas. É o horário da minha aula e voltava. Eu falei, ó, você aguenta? Ah, não tem, aguento, não tem o que fazer. não tem pra onde eu ir. Vou ficar aqui, velho. Fui lá voado, né? Eu falei com o chefe, ó, chefe, eu vou atrasar um pouquinho. Tem problema? Não, tem problema não. Tá? Eu tava todo mulambento, não foi nem arrumado pro trabalho e fui pro trabalho. Cheguei no meu trabalho lá, meio estranho assim, os alunos estavam meio assim, perceberam meio diferente. Que a gente estava meio batido, né? Virou a noite. Falei, não, gente, vamos aqui e tal. Passei, não falei nada. E aí, beleza. Miriam tava lá tomando medicação. Aí, quando é umas 3h30, me liga. Ó, a médica tá falando pra você voltar agora. Porque a médica chegou em mim, eu estava lá na enfermaria, ele falou assim, cadê o seu acompanhante? Aí eu, não, meu acompanhante, meu esposo, ele teve que trabalhar, mas daqui a pouco ele está aqui. Não, a gente precisa dele aqui. Aí eu fiquei assim, assustada. Não, mas eu já assustei, e ela me falou o que era. Sim. Aí eu falei assim, não, mas a aula dele está quase acabando, eu vou ligar para ele. Eu falei assim, não, então liga para ele que a gente precisa conversar com ele. E eu, meu Deus do céu. Aí, né, amor, cadê você e tal, ligando para ele. Aí ele, não, a aula já está acabando, né, tô indo. Porque eu já tinha chegado atrasado. Meu Deus, como é que eu vou acabar isso aqui antes, né? Correr, né, Aí eu dei um jeito lá de tentar encerrar antes, tá? E eu corri, né? E, tipo assim, eram umas 4, a minha aula até 4h30, eu tentei acabar umas 4h15, 4h10. E corri para lá. Quando eu cheguei, tipo assim, a enfermaria é tipo no final do corredor.
Bem no início, o enfermeiro e a doutora já me pegam no meio do caminho lá. Fala, ó, você que é acompanhante da Miriam? Sou. Ó, puxou eu pro canto lá. Não deu nem esperou respirar. Falou o seguinte, nós vamos encaminhar ela para UTI. E vai ser agora. Calma, como assim? O que está acontecendo, né? O que é o diagnóstico? O que deu? Meu Deus do céu. Tipo assim, eu tinha deixado ela para tomar medicação, né? Ela vai para UTI, e já chamamos a ambulância, porque o negócio é urgente e tal. Meu Deus do céu. Aí, na hora, tipo assim, eu engoli o choro. Eu falei, meu Deus, eu não vou chorar na frente desse pessoal aqui. Não é vergonha falar que vai chorar, né, gente? Mas na hora você engole o choro assim, meu Deus do céu, tem que segurar aqui agora. Tem que ser firme, né? Tem que ser firme. Mas foi difícil, meu Deus do céu. E até que você ia lá encontrar com ela, você chegasse lá chorando, né? Como que é? Não, e pior que eu que tinha que falar pra ela. Não, porque a médica não falou pra mim. A médica não falou, ainda sobrou pra eu ter que falar, Lu. Aí ela falou pra você falar, que ela iria pra UTI. Você vai lá e fala pra... Meu Deus. Vai lá falar pra ela. Aí meu Deus do céu, aí lá vai eu, viro pro canto, eu engolo o choro, tá? Fico lá, agora a gente tá rindo, mas na hora, misericórdia. Isso foi no dia 11 de março. Isso foi no dia 11 de março de 2020. Não, marcou. Nossa, Lúcia, agora você tá falando, agora a gente ri, mas no dia foi um baque. Foi. Tipo assim, igual nós tá falando, nós fomos, por isso que alguns eu mandei essa foto, né, a questão da arte aí, falando do nada, 14 dias, ficamos na UTI e tudo mais, é do nada mesmo. Do nada mesmo, porque uma coisa é você internar, aí vai piorando, você vai pra UTI. Outra coisa é você, chegar do nada, você tá indo na UTI, da entendeu? UTI. Foi o que aconteceu com ela. É verdade. Então, assim, você não prepara. Então, assim, o médico pegou lá e falou, ó, ela vai pra UTI, já chama uma ambulância. Já vai agora. Já vai agora. Fala pra ela. E fala pra ela. E aí meu Jesus amado. Aí você fica assim, onde eu me apego, né? E assim, você fica, e agora? Aí lá vai eu, né? Meu Deus, como é que eu vou falar pra essa mulher? Aí chega lá, ela com o olho cheio d'água também, Já preocupada? Eu já preocupei, né? Eu falei assim, eu vi os dois conversando escondidinho assim, eu falei assim, meu Deus, isso aqui, o que o povo tá conversando? Por que o médico chamou antes? Ela já se perguntou, por que o médico chamou antes? Por que ela te pediu pra ligar antes? Aí eu falei, não, o médico falou que você vai ter que ir pra UTI, né? Como é que eu vou falar, velho? Como é que eu vou falar pra minha esposa? Eu olhei assim pra ele assim, que ela vai pra UTI? Que ela vai pra UTI. Aí, não, porque eu nunca pensei que ia falar um trem disso, pra UTI. Assim, eu já passei por uma situação muito complicada igual a situação do meu pai, quando ele teve um infarto, AVC. Meu Deus do céu, foi muito tenso, né? Correr com ele pro hospital, tal. Sim. Agora da minha esposa também foi muito tenso, porque eu também não era esperado, né? E foi tudo muito, né, súbito, né? No máximo, assim, que você esperava ouvir era assim, olha, ela vai ficar internada, às vezes uma semana, 3 dias, 7 dias de observação, na enfermaria aqui e tal, né? E era um trem que você falava, doutora, por quê? Aí a doutora falava assim, é que a oxigenação dela tá baixa. E a gente não sabe o que é. Tá baixando muito. Se ela não correr, não sabe o que pode acontecer. Porque, tipo assim, eu não sentia falta de ar. Eu lembro que eu não sentia. Mas eu sentia muito cansaço. Parecia que o coração estava bem lento. Nossa, né? tudo que eu ia fazer parecia que era muito pesado. Por isso que ficava cansada, né? Cansado, porque acho que respiração e tal, não tinha força. Então, por isso que eu só queria ficar deitada. Aí quando o Iron entrou e foi falar isso comigo, aí ele falou assim, não, aí você vai ter que ir de ambulância, já chamaram eu vou ter que ir para UTI ainda de ambulância. Ele de ambulância. Eu falei assim, amor, mas... Tipo assim, eu fiquei pensando, por que eu não posso ir de carro? Eu tô boa, né? Tipo assim, eu tô só cansada. Tô consciente. Tô consciente aqui e tal. Me dá um remedinho aí que eu vou ficar boa, então vamos pro médico. Não, vamos ter que ir, você vai ter que ir de ambulância, porque vai ser melhor, cuidado e tal. Eu já fiquei assim, né, nervosa, e aí eu já comecei a respirar fundo, porque eu falei assim, meu Deus do céu, não posso me desesperar, porque se eu me desesperar aqui, aí que o trem fica ruim mesmo, então tentava me manter forte, né. Aí o Ironzinho teve que ligar para os meus pais, né. Depois porque aí tinha questão de ter que ter, assim, eu falo, alguém tem que acompanhar ela na ambulância. E aí a abençoada não anda com cartão. Não anda com o cartão do plano, entendeu? Assim, graças a Deus a gente tinha um plano, né? Assim, Deus é bom, porque quando a gente fez o plano, Deus deu condições pra gente fazer plano, mas o plano quando a gente fez era com o propósito de engravidar.
Que é outra situação pra gente contar o testemunho ainda, né? O propósito foi para engravidar, né? Assim, planejou para isso. E Deus sabia que não era para isso, né? O plano ainda inicial, né? E ainda aconteceu, né? Quando teve a situação, ela não estava com o cartão do plano, aí tinha que estar com o cartão para poder internar. Aí lá vai eu tenho que buscar em casa o cartão, mas para ela entrar na ambulância e internar, tinha que estar com o cartão lá na hora. E aí tinha que acompanhar, tal, aquela situação toda. Se eu fosse, eu teria que ir com ela lá, entrar na ambulância, ir no hospital, voltar em casa, aquela coisa toda, né? Sobrou pra quem? Pra minha sogra, tadinha. Minha sogra teve que entrar na ambulância, acompanhou com ela. Não, fora que pra você falar com ela, você gravou uns 1000 áudios. Lá e eu pra mandar uma mensagem. Como é que eu vou falar pra minha... Gravava e apagava. Gravava e apagava, né? Tentando achar as palavras certas pra não assustar, né? Isso. Miriam tá indo de ambulância pra UTI, tá? A situação dela, né? Foi muito difícil. Aí... chegou bem na hora a situação ainda que acalhou que a ambulância que veio buscar a Miriam, o meu sogro estava atrás dela e algo falou com ele, Deus estava meio que confirmando que seria essa ambulância que, assim, nem sabia a situação direito, que seria essa ambulância que ia levar a Miriam para internar, né? E acabou sendo. A ambulância, quando ele chegou no hospital, ele viu a Miriam já saindo, aí bem na hora a pastora já entrou na ambulância para acompanhar, ele foi atrás. E eu corri para... Não, e aquela coisa, né? Porque aí você entra, aí vem aquele povo, né? Todo mundo ali dando assistência, todo mundo, né? Me pega e me coloca assim, eu tô toda sem graça, né? Porque eu falei assim, a ambulância é pra quem, tipo, tá muito ruim, gente, eu não preciso disso, né? Deixa eu ir de carro e olhando assim, fechando o olho, morrendo de vergonha. E aí eles me colocaram ali, já veio com oxigênio, dentro da ambulância mesmo, já veio com oxigênio, colocou em mim para eu poder respirar. E eu olhando assim, meu Deus, o que está acontecendo? Sangue de Jesus tem poder. E clamando. E até então a gente não tinha falado para ninguém, só para a família, né? Porque a gente achou assim, quando eu falei com a médica falou, não, é para o cuidado dela. Isso aí é para cuidado. Não é nada de tão grave. Assim, é grave, mas assim, é para cuidado. Ela vai, né, ficar bem. Nós não, então, não precisa alarmar, né? Não vou preocupar, né? Amém. Aí quando chegamos, foi para o hospital do Jardim América, lá, aí fomos falar com a primeira médica que ela recebeu na UTI. Não, aí eu lembro de eu entrando. Eu lembro de eu passando no corredor do hospital, eu entrando lá na UTI, e aí o pessoal já tirando a roupa. Eu, não, mas tem que tirar. Eu falei assim, não, tem que tirar, tira brinco, tira tudo seu e tal. E aí eu lembro deles colocando um oxigênio para poder respirar. Aí eu pensei assim, não, mas eu estou respirando. Aí veio em mim, colocou e tal. Só que eu não conseguia respirar com aquele negócio. É muito ruim respirar com aquilo. E eu achava que eu não conseguia respirar porque era muito ruim. Mas, na verdade, é porque eu já não estava conseguindo respirar sozinha. Porque a oxigenação já estava muito baixa. E aí eu tirava, eu era custosa. Eu pegava, tirava, depois colocava de novo. Aí a médica veio em mim e falou assim, olha, Miriam, você tem que ficar com esse DI. Se você não ficar com esse DI, nós vamos ter que colocar aquele outro grandão. Aí mostrou lá o outro paciente. Nós vamos ter que colocar aquele outro grandão, porque não está fazendo efeito. Você tem que ficar com esse DI. E aí eu vinha e tirava, depois ela veio me dar uma bronca de novo. Miriam, eu vou ter que trocar? Não vai ter como. Não está melhorando. A sua oxigenação não está melhorando. Aí, daí para frente, eu não lembro mais nada. Porque aí foi a hora que você tomou, meio que sedou ela, né? Sedou. Foi sedada. Aí à noite nós falamos com o médico que a recebeu, né? Por volta de 8 horas, aí nos acalmou, porque a gente está muito abalado, a primeira vez que a gente conversou com a médica, né? Sim. E aí vai ter que comprar isso aqui, um monte de coisa para comprar, né? Colchão, aquela coisa toda. Aí junta a família, liga para um, liga para o outro, aí um corre atrás de um trem. Aí o pessoal reuniu na porta lá do hospital, nossa, foi complicado. Reunimos, oramos e tal. Pedimos oração na igreja, mas até então a gente não espalhou tanto, porque a gente achou assim, não, vai ser coisa breve, né? A médica falou que é mais para um cuidado maior, porque a médica precisava avaliar o que ela tinha, não sabia ainda o que era, mas achava assim que ela tinha provavelmente uma infecção do pulmão, não sabia o que era, não sabia se era coronavírus, falou assim, ó, será que ela pegou de alguém, que não sabe que era algo muito novo, né? Podia ser, não podia e tal. Até então, né, ninguém viu onde que ela entrou, beleza. Falou, ó, visita só no outro dia, então tal. Aí isso era na quarta-feira, quarta-noite.
Aí ela não vai saber mais nada pra frente porque ela dormiu. Agora o Ironzinho conta, porque agora... Aí a donzela, a Bela Adormecida... A Bela Adormecida já estava ali, né? Pessoal, dormiu. No spa. A partir desse dia ela dormiu. Graças a Deus. Estava muito cansada a semana, muito correria, muito serviço. Ela aí dormiu. eu fui dormir um pouquinho. Graças a Deus, né? Graças a Deus que eu falo porque Deus cuidou. Deus cuidou. Aí, Lu, o que aconteceu? Isso foi na quarta-feira à noite. Aí quando é na quinta pela manhã, eram umas 10 horas. Os doutores tinham falado, a gente vai te ligar, pode ter calma, não precisa preocupar, porque é procedimento. Porque assim, o TI, o pessoal te ligar, você desespera, né? Falou, mas não precisa preocupar, porque é procedimento, às vezes é para pedir medicação, pedir alguma coisa, mas tudo bem. Aí me ligaram, falou, vem pra cá que o pessoal quer falar contigo. Aí lá vai eu lá, cheguei lá, veio falar comigo o diretor do hospital e o chefe da UTI. Eu assustei. Falei, o diretor do hospital veio falar comigo, não tá legal. O chefe da UTI vieram falar comigo, eu achei estranho. Cheguei lá, aí falou, seguinte, o que aconteceu com ela? Por que ela demorou tanto para estar aqui? Eu falei, como assim, doutor? Essas palavras. Sim. Eu falei, como assim, doutor? Falou, o pulmão dela está muito infectado. Ué, como assim? Porque o estado do pulmão dela está muito grave. Muito grave? Está muito grave. Eu falei, mas a gente esteve aqui no médico, até de vocês, do plano tal, ele não fez o exame, falou que seria falou um trem lá. Tal, falou que seria aquilo tal. Ele falou, não, pois mas isso aqui, se tivesse feito o exame lá atrás, tal... Teria evitado, né? Tal. Aí passou o exame e tal. Falou, pois esse aqui é algo muito sério. Eu falei, doutor, mas e aí? Ele falou, nós vamos começar a tratar. Nós não sabemos, e ele não sabe, e é o seguinte, a consulta não, a visita é à tarde, mas ela à tarde vai estar entubada. Aí eu já, meu Deus do céu, entubada, né? Tudo muito rápido, né? Foi muito enfermaria, UTI, entubar. Não, entubada. É tipo assim, porque na UTI você ainda pode, às vezes tem gente lá que você conversa, né? Sim, tá consciente, mas né? Na quarta-feira ela entrou, nós não conversamos, despedimos dela. Aí na quinta-feira entubada. Então nós não conversamos com ela na UTI. Já foi para entubar, na quinta-feira à tarde. Aí falou, você pode entrar, mas ela vai estar entubada. Aí entramos. Assim, não, entubada. Aí eu tinha que correr atrás do medicamento no HDT. Ela falou, você vai correndo atrás de medicação, porque pode ser H1N1, pode ser... Porque os resultados estavam demorando para sair, né? E eles não queriam esperar, como eu estava muito grave... Eles já estavam querendo ir tratando. Né? Até descobrir o que era. Para não piorar mais ainda. Isso mesmo. Podia ser qualquer coisa. Sim. Então ele falou, olha, nós vamos tratar tudo quanto é coisa. Mas olha só, é algo muito sério. Ele não garantiu nada. Só sabia que o pulmão estava bem comprometido. Muito comprometido. Ele falou, nós vamos tirar para tudo quanto é lado. E eu falei, meu Deus do céu, saí de lá muito abalado, né? Eu falei, eu vou correr. Aí eu saí correndo assim, fui no HDT e tal, me arrumei a medicação, voltei rapidão e entreguei para eles, né? Aí quando fui à tarde, vi que o pessoal, quem queria, né, quem poderia entrar. E aí, quando foi, isso era na quinta-feira, né? Quinta-feira. Aí ainda não estava ainda forte a questão do Covid. O Covid foi, o Covid que eu falo assim, para fechar tudo, Sim. Foi acontecer na segunda-feira. Igual a Miriam foi internada na quarta, você vê que foi tudo quase, né, as coisas. Na segunda-feira que o governador mandou fechar tudo. Foi a primeira vez que fechou, né? Foi, tudo, então né? Por isso ela não viu nada antes. Sim. Né? Então, quando a Miriam entrou, estava tudo aberto. Verdade. E quando ela saiu, estava tudo fechado. Parecia um The Walking Dead, né? Quando eu acordei hoje, que ano eu estou? Tá, vai. Bem isso. Aí, então era na quinta-feira, o médico falou, busca medicação e na tarde você já vai ver ela entubada. Aí isso aqui na mesma situação, eu engoli o choro, eu falei, meu Deus do céu. Aquela vontade, assim, de chorar e falar, Senhor, misericórdia. E eu orava, falar, Senhor, não deixa. E eu voltei, eu fui orar, né? Eu falei, eu fui orar. E eu voltei para casa, falei, vou orar. E à tarde a gente foi lá visitar, né? Aí entrou eu e eu acho que a pastora. E a gente, quando entrou lá e viu aquela situação, nossa, foi tenso, porque era uma sala especial. Porque era um quarto todo de vidro. Como se fosse isolado. Isso. Eles me isolaram de todo mundo, né? Era isolado onde ela estava.
a UTI, como era, eles não sabiam o que ela tinha. Sim. E eles não sabiam o que poderia ser também, né? Era novo a questão do coronavírus, né? Então, era tipo um blindex. Para entrar, você tinha que pôr... Todo mundo, você entrava lá na UTI, todo mundo era normal. E aí você entrava, você olhava lá, o primeiro quartinho assim, isoladão, era da Miriam. E aí você tinha que pôr umas roupas especiais, parecia um ET. Questão de, tipo assim, questão do Césio, né? As luvas, né? Vestir toda aquela roupa. Porque eu achava engraçado, eles trocavam tudo, né? Porque, tipo assim, eles estavam com aquela roupa para ir nos pacientes, eles iam com a mesma roupa em todos os pacientes. Mas quando tinha que entrar aonde eu estava, aí eles tinham que trocar. Aí eles trocavam a luva, aí trocavam as roupas, aí trocavam as toucas, tudo. E quando saía, trocava tudo de novo para poder atender os outros pacientes. Então, o Ironzinho falava que até para abrir a porta, né? Aí engraçado. Para abrir a porta, era engraçado, porque na porta de vidro lá do quem quarto. abria a porta eram eles. Por exemplo, era o enfermeiro. O enfermeiro ia lá, ele com um papelzinho, ele ia lá, pegava e abria com tipo um guardanapo, né? Só que mais reforçado, né? Papel toalha. Ele ia lá e abria, e a gente entrava rapidão, ele ia lá e fechava. Tipo assim, ó, só abre na hora que a gente falar. O trem era tenso. Assim, bem... Só abre na hora que a gente falar para abrir. Rigoroso, né? Rigoroso. Não eu entendo, porque não sabia o que ela tinha. Era algo novo até para eles, né? Para eles. Não sabia com que eles estavam lidando, né? Não, e a gente entrava lá com máscara, tipo assim, com luva por cima da camisa. Não podia ter... Não. Né? A pele não podia estar exposta, né? E aí a gente entrou assim, viu aquela situação toda, foi muito forte, primeiro dia. Com o tempo a gente vai, o coração vai acalmando, né? Mas os primeiros dias são muito fortes. Aí entrou, acho que foi o primeiro dia, foi eu e minha sogra. E a gente chorou, declarando cura, né? E aí, fomos conversando com os médicos iam falando para nós. Sempre, assim, eles não podem dar muita esperança. Eu sei que no primeiro dia que vocês tinham ido na madrugada, que a Miriam internou, eu lembro que a irmã Marta me ligou. Falou, irmã Luciene... ela estava bem abatida pelo fato da Miriam ter ficado internada, né? E aí ela estava um pouco assustada e ela estava pedindo socorro. Falou, me ajuda a gente, por favor. E aí, quando a Miriam, eu acho que ainda não tinha passado, assim, em aberto para a igreja, né? Assim, estava mais na família, estava orando, mas a igreja toda não sabia ainda. Não falava da gravidade. Da gravidade. A coisa, eu acho que a gente abriu mesmo, foi na sexta-feira. Por que sexta-feira? Porque na quinta-feira entubou, né? A gente entrou. Sim. Aí o que aconteceu? Aí na sexta-feira, a gente tinha os boletins nas manhãs e nas tardes. Tipo, era às 11 da manhã, era às 11 na tarde e na noite. E aí, tipo assim, só que era um boletim assim, grave, na verdade era grave, tipo assim, consciente, ou é só isso. E aí o boletim da Miriam era sempre grave, inconsciente, que ela estava sempre sedada, né? Estável, alguma coisa assim. Sempre, no início era isso, quarta-feira, na quinta-feira foi isso, grave, inconsciente, eram sempre essas mesmas situações. Foram dias horríveis, isso mesmo, pastor. E aí, isso nos 2 primeiros dias foram essas situações, grave, inconsciente. Quando foi na sexta-feira, eu falei, pastor, pega o boletim da manhã, que é o de sair cedo, porque eu dava aula pela manhã. Eu não tinha como pegar o boletim cedo, porque eu tinha aula cedo, né? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar aula? Porque eu tinha que dar aula, né? Sim. E aí eu pensei, eu tenho que dar aula. E aí eu preparei, eu falei, eu vou dar aula. Fui lá, pensei tudo quanto é coisa, mas eu fui dar aula. Cheguei lá, passei matéria, assim, foi a aula do jeito que deu, mas fui. Os alunos perceberam. Graças a Deus eu tinha um pessoal muito abençoado, né? Um pessoal muito bom, porque eles viram, assim, eles sentiram. E aí eu consegui abrir para eles a situação. E aí eu pedi até, falei, tá acontecendo isso. Orem por ele, pela minha esposa e tal. Eles, não, pode ficar tranquilo, professor, tal.
E aí, quando era na hora do intervalo, né, eu tinha falei, ó, pastor, vê a situação lá, né, pega o boletim e me avisa, né, manda mensagem para mim. E o boletim saía tipo 7 horas da manhã. Não, 8 horas o boletim. E a minha aula começava justamente, era 8, não tinha como. E aí passou, tipo, 8h30 nada, né, passou Siqueira, né. Aí, 8h30 nada, 9 horas nada, meu intervalo era tipo 9h30. Aí eu fui, deu hora no intervalo, falei, gente, vamos pro intervalo e tal, né. Aí eu fui sair, ligo no telefone dele, nada, mando mensagem, passou boletim, né? Nada. Aí eu vou, ligo, nada. Aí eu vou e ligo de novo, passou, o que foi? Aí ele atende meio chorando assim, né? Meio, uma voz embargada, né? Não, porque o estado dela tá gravíssimo e tal. Aí eu, meu Deus, como assim? Ele fala-me assim, voz bem embargada, né? Sim. Não, só sai isso, porque não é falado. É tipo assim, sai só escrito, né? escrito. Escrito. Tá gravíssimo e bem assim, tipo assim, instável, né? Tinha piorado, né? Piorado. Isso era tipo na hora do meu intervalo. E eu, meu Deus, como é que eu vou voltar para aula? E eu tava bem assim, meu Deus, abalado, né? Abalado. Eu, meu Deus, como é que eu vou voltar para aula? E eu pensei, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu fui para o banheiro, fiquei lá, eu orando, Senhor, me dá paciência, me dá força, né? Sim. E aí, orando, declarando, aí eu fui, vamos pensar numa forma, assim, para poder ver, né? E enquanto isso, ele estava lá orando, Bastusqueira orando, né? Um homem de muita fé. Aí o que eu fiz? Eu, nessa hora, até então, igual eu falei, era mais interno, né? Aí eu fui, coloquei no Instagram e no WhatsApp, divulguei. Falei, pessoal... Aí fora que eu espalhei. Sim. Falei, ó, precisamos de milagre. É fora que a gente colocou, né? Foi, e aí eu lembro que, você entrando lá também na faculdade, o pessoal até liberou, né? Falou assim, não, professor, pode... Não sei como é que o senhor está aqui, né? Falando para ele lá, não sei como é que o senhor está aqui e tal. Porque aí ele já começou a ficar muito abalado, né? Sim. E aí liberou até alguns minutinhos, né, antes lá, para poder vir e tal, e conversar com meu pai. Não, e aí eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, e agora, né? E aí eu coloquei no WhatsApp, no status, né? Falei, eu preciso de um milagre. Falei, você que está vendo essa mensagem, ore pela minha esposa. No Instagram, coloquei no Facebook, falei, onde eu coloquei? Foi. E aí eu comecei a receber ligação e mensagem, tudo quanto é canto. Aí o pessoal viu a gravidade. Aí foi chegando gente, alunos, amigos, pessoas das antigas. Meu Deus, o que está acontecendo, né? Pessoas que estão acompanhando agora na live, né? Meu Deus, o que está acontecendo? E aí, pessoa querendo ajudar. Foi muito forte, assim. A gente vê, tanto que a gente é querido, amado, né? Foi muito bom, assim. A gente viu o amor das pessoas por nós, pela Miriam, né? Família, foi muito forte. Isso foi na sexta-feira. E aí eu consegui concluir um pouco ali da aula, os alunos, a Miriam falou, não, professor, vai, eu terminei ali mais ou menos. E aí o pessoal, não, procura, faz isso, faz aquilo outro. Terminei. E aí, 11 horas tinha outro boletim. E aí no dia anterior, eu tinha falado com o diretor do hospital. Sim. O diretor falou, se precisa de uma coisa, você conversa comigo. E eu fiquei aquilo na cabeça, e eu fui pro carro, aí no carro eu fiquei lá, orando, chorando. Eu falei, meu Deus, depois acabou a aula, né? Porque o carro fica lá no estacionamento, né? E aí era mais ou menos assim, eu falei, vou para casa, fazer o quê? Não tem cabeça. Eu falei, eu vou para o hospital. Vou falar com assim, porque o papel conversar com esse pessoal lá para mim. Vou falar com esse médico, né? E aí lá eu me liguei para o pastor, eu falei, pastor, eu vou para o hospital lá, eu vou tentar falar com o diretor, eu vou dar uma prensa nele lá. Eu vou falar com esse homem lá, vou dar uma prensa nele. É a hora de eu falar com esse homem. E aí eu fui para o hospital. Aí eu fui lá na sexta-feira, depois que eu mandei mensagem, assim, diretamente eu mandei mensagem para Deus e o mundo, né? E aí eu fui para o hospital. Aí cheguei lá, eu vi o diretor passando lá, eu falei, por favor. Ele olhou para mim assim, viu minha cara de choro, viu lá, ele veio falar comigo. Eu falei, por favor, conversa comigo. Aí ele ficou assim, então deixa eu resumir um negócio aqui. Ele foi lá, voltou, tal, ele estava com a máscara, porque já estava começando até aquela onda, né? Aí eu falei, por favor, conversa com a gente, dá um sinal. Dá um parecer aqui, né? Um parecer, por favor. Aí ele veio conversar. Aí ele botou as cartas mesmo na mesa, né? Aí ele falou, a situação dela é muito grave. Aí assim,
Isso era na sexta, né? Assim, a gente teve uma real noção do que estava acontecendo. Até então a gente falava assim, não... Vai dar certo, né? Vai dar certo. É um tratamento, é só um período, uns dias. Ela só está recuperando. Mas aí depois a gente teve a noção do tanto que era grave o que ela estava passando. E Lu, foi forte, porque a gente falava assim, não, a gente precisa de um milagre. Milagre, porque o médico falou, ó, ela é nova, tal, mas o que ela está passando, se ela não reagir, vai partir. E assim, a gente falava, doutor, mas aqui é o melhor? Aqui é o melhor médico, né? Aqui é o melhor hospital, aqui é o melhor. Ele falou, ó, o que precisar é aqui. Porque assim, algumas pessoas questionaram a gente, né? Mas aqui será que é o melhor mesmo, tal? Será que estão observando ela bem? Será que está fazendo tudo, né? E Deus foi tão bom, Lu, porque Deus foi levantando pessoas. Algumas coisas a gente não pode falar porque pessoas de dentro, que meio que não podem ser expostas, né? Sim. Mas que trabalham dentro e falavam, ó, lá é o melhor lugar. Lá tem pessoas da alta que trabalham em lugares tão tops quanto lugares caros, tops, Sim. que estão cuidando muito bem dela. Tá Pessoas sendo bem que trabalham assistida, né? na bem UTI de observada. vários lugares grandes que trabalham lá e falavam pessoas grandes que estão vendo assim, ó, estão cuidando muito bem dela, que ela tá, e viam assim, ela está sendo muito bem cuidada, bem assistida, ela tipo assim, qualquer passinho dela lá dentro, assim, que eu falo de evolução, o pessoal comemora lá dentro. Então assim, Deus foi cuidando, sabe? E quando a gente deu assim, com os olhos da fé, passou a confiar em Deus. Não que a gente não confiava no início, mas a gente falou assim, está nas suas mãos, Senhor. Porque era o que a gente podia fazer. A gente não é médico, e mesmo que fosse médico, chegou a hora que os médicos falou. Igual eu falei, na sexta-feira, foi o terceiro dia. Terceiro dia, né? A gente lembra, né? Porque as coisas, né? Mas foi no terceiro dia que a gente falou assim, o médico falou, se você, ela tem que reagir, está nas mãos de Deus. E estava eu e o pastor Siqueira nesse dia. E a gente saiu de lá falando, Senhor, está nas suas mãos. E a gente começou a orar, pedir uma oração na igreja, né? Você orando. E eu creio que foi algo tão forte que a igreja, todo mundo, né? A igreja, nesse período, ela se levantou mesmo, né? Como a família verdadeira que deve ser, né? E o pessoal levantou um propósito na madrugada, Miriam, nesse período, onde era muito interessante que muitas pessoas que às vezes a gente pensa não vai participar, todo mundo se envolveu na causa, abraçou mesmo de orar, de interceder. E como a gente falou no início, né, a Miriam, o nome dela rodou mesmo, ficou bem conhecida. Pessoal, todo dia, né, assim, para as pessoas que eu conhecia, estou falando de mim, o particular aqui, né, onde eu conhecia pastores, pessoas e tal, no Pará, no Tocantins, Uruaçu, pessoal, onde dava o nome, todo dia eles queriam saber a notícia. Como é que está a nossa querida Miriam? Era assim que eles usavam o termo, gente, ora pela Miriam, não esquece da minha amiga não, da minha irmã. E aí a igreja na madrugada, né? Gente, eu fiquei encabulada, Miriam, com a sua sogra. Minha sogra, irmã Marta, tomou frente na direção da madrugada, né? Muito ela forte. já colocava assim, 3 horas da manhã, vamos orar a igreja. Aí todo mundo já botava a mão, já ia ajoelhando. Uma experiência que eu tive dentro da minha casa, que muitas das vezes a gente se reunia lá, fazia a oração, né? E meu pai estava passando por um período difícil, assim, né? E estava lá em casa. Ele ajoelhava e falou, eu não conheço essa moça não, mas eu vou orar para ela. Aí eu ajoelhava lá na sala, fazia a oração. Então, assim, foi um envolvimento muito grande. Foi muito tremendo, assim, o quanto o Senhor usou as vidas, as pessoas, as crianças na salinha. A gente, vamos orar para a tia Miriam. As crianças oravam na salinha pela tia Miriam, né? E foi um período onde a igreja não estava tendo culto presencial, mas as pessoas, né, ficou unida mesmo na fé, né? E aí quando voltava, a gente fazia o clamor no domingo, né, pastor Iron? Aqui a gente orava, a igreja estendia as mãos, né? O pastor Daniel dirigia as orações em direção ao hospital, onde você estava. Então, assim, foi um mover muito grande. Eu também, particularmente, não tem como falar que não fui muito testado pela questão de toda situação, né? Minha fé, aquela música muito antiga, né? Que fala
cada vez que a minha fé é provada, né, tu me dás a chance de Crescer crescer um pouco mais, né? mais. Um pouco mais. E essa canção fez muito sentido, né? Eu lembro do que aconteceu, desse início, e quando chegou, isso foi na sexta-feira, aí, muito difícil, esses 3 primeiros dias, muito, muito difícil. Eu lembro que aí eu comecei a receber muitas ligações, graças a Deus, e eu sei que as orações foram acalmando meu coração da família, né? E todos foram acalmando. Eu sei que Deus foi trazendo uma paz. Deus foi trazendo a paz, aquela palavra que diz que a paz que excede todo o entendimento. Todo o entendimento. Porque, Lu, parece que está tudo desabando, né? Sim. Porque se você for ver pelo que o médico está falando, você desanima. E eu lembro que eu conversava com... nós temos uma amiga, né? Que mandava para ela todo dia. Todo dia nós passávamos todo dia eu passava no médico, no laboratório, e eu pegava os exames. Sim. E eu saía mandando exame para tudo quanto é gente. O pessoal saía olhando, né? Aí tinha, a minha prima tá aqui, a Flor, né? Flor, um beijo para você. Ela mandava os médicos, amigos dela. Tinha a Giedra, amiga nossa, gente fina demais. Mandava também, a amiga dela olhava. Tocantins, lá também tinha um pessoal, né? Tocantins, nossa. Onde sabia que tinha alguém que era da saúde, nós mandávamos os exames. Mandava, olhava. Gente, que bênção. Porque os médicos eram bem secos, né? Que você falava. Os médicos eram secos, né? Eu ouvi, assim, toda vez que o Irãozinho ia conversar com o médico e tal, a gente não pode mostrar aqui, mas tem as gravações, os áudios deles falando. Sim. E eles são bem secos, assim. O Irãozinho falou, não dava Curto muita... e grosso, né? O ditado, curto e grosso. Fala na lata, não tá... Porque a gente entende, assim, porque... eles não podem ocultar, né? Porque nem eles enganar. ficam assim, vai que eles dão uma notícia assim e acontece alguma coisa pior. Então, eles são bem cautelosos naquilo que eles falam e da forma que eles falam, né? É verdade. Aí, Lu, os 3 primeiros dias foram muito difíceis. Aí, quando foi no sábado, aí assim, a gente começa a receber algumas ligações, igual as pessoas foram me ligando, recebendo muito áudio de oração, pessoas me ligando, isso aqui é oração, igual você falou, gente, de quanto é lugar do Brasil, dando oração. E Deus foi muito forte, porque eu senti de Deus assim, é a hora de você mostrar se realmente você está firme mesmo. Sabe aquela coisa de... Muito fácil adorar a Deus quando você está... na bênção, né? Na abundância, na tranquilidade, na isso, paz, na isso. saúde. E adorar né? a Deus não é só cantar. É o que a gente Sim. fala muito, né? Uhum. A gente... Adorar a Deus não é só cantar. Adorar a Deus é tudo, né? Evelyn, Todas deixa eu as só responder coisas, a né? Evelyn. Evelyn, vou responder agorinha sua pergunta, tá? Já te respondo. O que aconteceu comigo? Se ela viu lá os anjos, né? Todo mundo me pergunta isso. Viu Jesus, Eu né? vou te responder já. Ó, então assim, é muito fácil a gente adorar a Deus só quando você está ganhando muito dinheiro, aquela coisa toda. Mas quando você está na situação atribulada, né, agora esses dias, a vontade realmente era de você falar assim, não, estou na bad, vou ficar no canto, né, quero ficar quieto. Isolado aqui, Isolado. quietinho, não quero nem... Mas te falar assim que era meio que assim, era a hora de você falar assim, era a hora de testar a fé, né? Sim. E foi a hora que Deus me deu uma fé tão forte, assim, que é até engraçado que a pastora brincou comigo, né? A pastora Daniela brincou, falou, será que Deus revelou alguma coisa para ele aí, né? Misericórdia. O povo me falou isso mesmo. Brincou assim, será que Deus revelou alguma coisa para ele, né? Porque ele tá muito calmo. Isso no domingo após a Miriam ser internada. Porque no domingo eu ministrei o louvor. Ainda ministrei o louvor aqui, né? Não, você permaneceu assim, aquele semblante de paz, né? O pastor Heron, assim, eu me surpreendi E não com é a porque postura dele, E sabe? eu tô falando isso aqui não Eu é porque eu sou ficava bom, não. olhando e falando assim, meu Deus, me dá esse negócio que esse homem tem aí, essa paz, assim, Não, semblante de... Não, ele falou, porque eu quero falar isso aqui, Lu, não é porque eu pastor. sou bom, não. Eu tô falando aqui sei. pro Espírito Santo, né? Mas dentro de você, né? Só não, você e isso. Deus é que... É isso que eu tô falando, eu quero Tinha. falar isso que é pro Espírito Santo. Porque eu mesmo, falei, a vontade é de ficar na bad, ruim, no canto, quietinho. Mas assim, é você falar assim, Senhor, me usa, Pai. Minha vontade é realmente ficar quieto. Mas, Senhor, me usa, Pai. Eu quero, mesmo nesse momento difícil,
Eu quero te honrar, né? Aquela música, te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu quero cumprir isso. O que adianta eu falar, eu cantar isso, mas na hora do vamos ver mesmo, eu não viver isso. Eu não vivi. Eu quero viver isso. Porque, tipo assim, é muito fácil, pai. Eu quero viver. Né? Não é que eu quero viver, tipo assim, eu quero viver dificuldade, passar luta. Nessa treva todinha pra mostrar que eu sou um verdadeiro adorador. Mas eu tô passando por isso, pai, eu quero também viver, né? Sim. E não é porque eu sou bom, mas eu tô falando, Senhor, já que eu tô nessa fase, então, deixa eu cumprir isso. E Deus me deu essa graça, eu consegui, assim. E aí, quando foi no domingo, eu falei, Senhor, não deixa eu chorar não, pai. Não deixa eu chorar. Não chorar assim, chorar da emoção, mas na questão, se eu vou chorar na tua presença, que seja na tua presença, mas não da emoção de tristeza, mas se for pela tua graça, né? E para a glória de Deus, foi um culto tão forte que nós vimos o mover de Deus aqui neste lugar, né? Nós declaramos... Foi. Eu lembro que nós tínhamos colocado para ministrar aqui, a primeira vez que nós declaramos aqui neste lugar, aquela música Caminho no Deserto, onde nós declaramos que Deus é Deus de milagres, né? Que Ele é um Deus de milagres, Deus de provisão. E a primeira vez que nós declaramos, nós tínhamos colocado essa canção, nós sempre colocamos as canções um mês antes. Quem ia ministrar ela era a Miriam, né? O dia da escala era a Miriam. Era a Miriam. Eu estava na escala para ministrar essa canção, né? E eu estava doida para cantar ela, porque eu falei, nossa, a letra dela é muito forte. E aí Deus veio com tanta força nesse dia, assim, o Espírito Santo, né, agiu com tanta força, tomou a boca da pastora, a pastora está colocando aqui, a pastora realmente foi muito forte. E eu lembro que a igreja veio declarando tão forte, e eu acho que, pelo que eu me recordo, foi o último culto presencial, porque depois fechou tudo, né, pelo que eu me recordo. Foi esse ou foi o penúltimo. E aí nós declaramos a cura na vida dela. Né, nós juntos, a igreja reunida, nós profetizamos, né, e foi muito forte, foi muito forte. Foi tremendo esse dia. Foi tremendo. Foi o Espírito Santo. Foi. Porque pelas forças nossas, nós estamos aqui, moído, abalados, né? Nós estamos abalados. Mas o Espírito Santo nos fortificou. E foram dias difíceis, sabe? Porque a Miriam, cada dia que nós falávamos com o médico, ó, tá difícil. Tá difícil. O pessoal me ligava, e aí? Nada. O pessoal me ligava, nada. Passava dias, e como nós colocamos aqui no anúncio, pessoal, foram 14 dias na UTI. Foram 14 dias. Quando foi na primeira semana, nada. E quando foi na segunda semana, nós já preocupados, falávamos, gente, já segunda semana nada. E teve a questão também do médico te chamar para falar que ia... E na segunda semana. Já foi na segunda semana, né? Já na traqueostomia. Ia fazer que é a procedimento, né? Isso, já fazer a traqueostomia, que fala, ó, ela se não desentubar, ela não melhorar a questão dela de fazer a traqueostomia, vai ter que fazer a traqueostomia, que quando vai furar aqui, né, a questão do pescoço, corte na né, garganta. Corte na garganta para poder respirar, e não é legal. Eu lembro que nós começamos a orar com foco nesse período aí para não acontecer isso, porque né? tem questão de infecção, tudo, né, assim, é algo que pode ser necessário, mas não é o ideal, né, nós orávamos para que isso não acontecesse. Mas antes disso, Lu, ainda aconteceu o fato de que a gente tinha conversado com a médica, e eu tinha marcado a reunião com a chefe da UTI. E a chefe da UTI, ela tinha falado assim, eu marquei um dia com ela lá pela manhã, e já tinha fechado tudo. Já tinha acontecido de fechar tudo, não podia mais ninguém estar indo lá. Só eu estava indo, porque já era grupo de risco, aquela situação toda. E aí eu fui conversar com a médica, a chefe da UTI. E aí ela veio falar comigo e falou, ó... Começou a família e depois terminou só de você, né? Porque aí meu irmão gripou, não tinha como entrar. Aí meu pai e minha mãe também já mais de idade. Aí o irmãozinho tinha que cuidar da saúde aqui, porque alguém tinha que entrar. Foi, né? gente, foi tão engraçado, porque eu não estava saindo para lugar nenhum. E Deus foi bom, porque no meu trabalho da faculdade acabou fechando por um mês. Foi justamente o período que a Miriam ficou internada. Então, por um mês a faculdade fechou. Os prazos ficaram suspensos do escritório de advocacia, né? Então foi o período, justamente nesse período que a Miriam ficou internada. Deus cuidou de tudo, né? Cuidou de tudo. Então, e nesse período,
chupando limão, chupando laranja, Mastigando alho, comendo açafrão. Eu falei, eu não posso gripar, porque o Alexandre gripou, o Davi gripou, o Daniel, todo mundo gripou. Meu pai, minha mãe era grupo de risco também, minha mãe entrou uma vez, né? A minha sogra também, o sogro também é de grupo de risco, não podia também. Não, o que eu pude fazer para não dar problema, eu fiz, né? Meu Deus do céu. Mas amém, eu tava lá todo dia. Aí, quando, tipo assim, já tava na segunda semana, eu falei com a chefe da UTI. Aí ela foi falar comigo, falou, a situação dela não tá melhorando. Teve uma pequena melhora, mas não tá grande coisa. Mas olha só, nós vamos ter que partir para um procedimento que vamos ter que virar ela de bruço. Aí você pensa, a Miriam, ela não é pequena. Pequena que eu falo, grande, né? Alta, né? Miriam desse tamanho, virada de bruço, e ela entubada, que é um tubo passando pela boca. Sim. Tinha um tubo no nariz dela para ela se alimentar. E os trem ligados aqui. Ela tinha um negócio no pescoço aqui também, que tá até uma Até marca ficou a minha cicatriz, que é para poder lembrar para aqui. lembrar. E aí ele tinha que virar de bruço, porque seria o último procedimento, porque ela não via evolução no pulmão. Isso, se você for ver, acho que é posição prona. Esqueci o Pulmão de Sara. Pulmão de Sara. Que eles chamam lá dentro, lá do... Lu, é um procedimento que poucos hospitais fazem. Aqui em Goiânia parece só dois, né? Só dois, que a nossa amiga falou que da saúde. É algo muito raro de fazer, porque é muito difícil. Pensa, igual eu falei para você, é você pegar uma pessoa e virar ela de bruço com um monte de equipamento grudado nela. Então, assim, a médica falou, esse aqui é o nosso último procedimento. Se ela não melhorar esse aqui, Não tem mais o que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí nós começamos a declarar isso também em oração. Falei, precisamos orar para que Deus faça. E nós oramos assim. E ainda eu cheguei a ver, eu e minha sogra entramos e vimos ela lá ainda assim, de bruço. Nossa, foi forte, porque você entrar lá e ver a Miriam de cabeça assim de lado e tal, foi muito doloroso. Ela ficou 24 horas assim. O Irãozinho tirou uma foto minha, a gente tem lá de recordação. Recordação. Uma bela recordação. Ai, misericórdia. Pra testemunho, né, Miriam? Pra testemunho. Pra recordar. Uma bela recordação. Ele tirou uma foto lá escondida lá, quando me entubaram, sabe? Não é bonito de se ver, não, sabe? A pessoa com a boca aberta, assim, eu tava com isso aqui muito inchado, meu pescoço inchou muito, então você não sabia onde que começava o pescoço, terminava o pescoço aqui. E eu lembro até dele comentando aqui, ele comentou comigo depois, que para entubar, eles têm que sedar a pessoa, colocar a pessoa para dormir e ficar ali, quase tipo em coma induzido, né? E eu não ficava. Tipo assim, eu ficava mexendo. E aí eu lembro que o Irãozinho me contando, e minha mãe, todo mundo e tal, que os médicos chegaram na minha mãe e falavam assim, não, sua filha tem alguma coisa. Sua filha usa droga? Sua filha fuma? Sua filha não sei o quê? E minha mãe, não, minha filha não tem isso e tal. Não, porque não tem cabimento. A gente já colocou o máximo de sedação e ela ainda continua se mexendo, ainda na cama, para um lado e tal. E aí fizeram exame em mim, tudo quanto é coisa, para saber se eu tinha alguma doença. Eu tinha até AIDS, exame de AIDS, fizeram lá em mim para ver. Porque eles não estavam assim, meu Deus do céu, esse organismo dessa menina aí é forte, viu? Porque a gente não está conseguindo. Nem dormir, obrigada, ela não fica quieta. Não está conseguindo sedar ela, não. O trem aqui. E eles falaram assim: ó, a gente já chegou no máximo. A gente não pode dar mais sedação para ela. A gente chegou no máximo aqui. E aí fez os exames lá, mas. Tudo normal, meu organismo. Aí pelo período que ela eu quero Irãozinho. Aí pelo período que ela tava ficando, Lu, tava começando a dar bolha no pé dela. A gente tava ficando com muita dó, né, assim, pela situação toda, né. Sim. E aí, assim, eu fui falar com a médica, né, doutora, o que tá acontecendo, assim, o pessoal tá cuidando e tal. Ela falou, não, assim, o que a gente tá podendo fazer, a gente tá fazendo, né. Mas vamos fazer esse procedimento de virar, né. E precisa agora fazer a questão de virar, né, se virar e dar resultado para melhorar. E daqui a alguns dias, se tudo der certo, nós vamos ter que fazer a traqueostomia, que é fazer o furo. Sim. Inclusive, aí é a hora que ela falou para mim. Você vê que os médicos não falam. Há uns 3 dias atrás nós achamos que íamos perdê-la, porque ela deu uma piorada muito forte. E não falou nada para nós dessas coisas. Ficaram bênçãos de Deus, silêncio. Silêncio. Aí, assim, a gente, só depois que a gente fica sabendo, os Eu acho que deve ter sido essa hora que deu o choque séptico.
Porque eu acredito que Aí depois, quando a gente pega lá os resultados, tem uma série de situações que a gente fala agora, né? E aí, assim, aí ela falou, ó, aí vamos ter que fazer a tracostomia, se não liberar ela daqui 14 dias, porque senão vai ficar muito dolorido a questão da garganta dela. Tal. Porque é só 14 ou 15 dias que pode ficar entubado, né? Não pode ficar mais. No máximo é 14. É 14 dias que pode ficar. Se não, depois disso tem que tirar, porque senão vai começar a infeccionar e tal. Aí, quando foi tipo assim, isso eu falei com a médica, mas quando foi tipo no outro dia, tipo uns 2 dias no máximo depois, o governador lançou outro decreto falando, ó, acabou até visita em hospitais, quando endureceu mesmo. Sim. Isso em finalzinho de março do ano passado, né? Foi. Falou, acabou. Aí agora era só por ligação. Aí era tipo 3 horas da tarde, o pessoal me ligava. Eu tinha pra que ficar passar esperando o boletim, pra passar né? o boletim. Aí já não podia mais visitar. Nem visitar. Aí eu recebia ligação e passava para todo mundo. Sim. Era desse jeito. E aí era todo assim, nos primeiros dias, ó, mesmo jeito, tá? Aquela coisa, né? No início era do mesmo jeito. Aí depois, ó, tá evoluindo. Até que teve o dia, desentubaram ela. Isso foi. Porque não precisou fazer, depois que me virou, que colocou eu 24 horas, né? Foi. Eu de bruço lá e começou a melhorar a questão da secreção, a sair, tudo, pulmão, essas coisas todas. Sim. Melhorou. Começou a melhorar. Isso era já no final de março. Ela entrou dia 11 de março e lá no final de março, 14 dias depois, que ela foi melhorar. E aí... Eu lembro que ela saiu dia 28 de março, 28 né? de março. Eu sei porque eu tenho um áudio dela no meu celular. Falando. Não. aquela coisa sussurrando, né? Eu direto eu escuto esse áudio. Quando eu tô meio desmotivada, eu vou ouvir o áudio da Miriam. Aquela coisa meio sussurrada, né? Aí ela, tipo assim, acho que ela, tipo, faltando uns 12 dias, mais ou menos, o pessoal me liga assim, de boa. Falou, ó, nós desentubamos ela. Ela tá meio respirando ruim, mas é normal. Mas se tá tudo correr bem, nós vamos manter ela desentubada. É mesmo? Não, é porque assim... Foi na hora que eu ouvi que talvez ia fazer a cirurgia em mim, eu cheguei em Deus e falei assim, Deus, ó, a parada é o seguinte, eu vou ter que voltar. Porque se eu não voltar, eles vão ter que fazer cirurgia, então me acorda aí, melhora aí. Aí Deus falou, não, beleza, minha filha, vai lá, vou desentubar. Aí eu já mandei mensagem pra todo mundo, e eu tinha que mandar mensagem, era pra umas 20, 30 pessoas assim, de uma vez, que eram uns grupos aí, mandar. Eu, glória a Deus, ela foi desentubada, gente, glória a Deus. Olhem aí pra recuperar. E aí quando foi o 14º dia, ela teve alta da UTI para aí eu acordei. o apartamento. Mas aí ela ainda passou uns apertos na UTI, né, amor? Que não, você lá? Aí eu acordei. E foi muito engraçado na hora que eu acordei, eu contando pirãozinho. Eu até contei pirãozinho pros meninos, que eu achei que... É porque assim, eu lembro de eu entrando na UTI, de um lado da UTI. Quando eu acordei, eu estava do outro lado da UTI. E aí, eu estava meio drogada, assim, tal, muita medicação. E eu achei que eu estava numa festa rave. Porque eu estava escutando umas músicas, e eu assim, ia escutando umas vozes, e eu já acordada, de adolescentes, assim, porque pra mim, tadinho dos médicos, era tudo pirralho, assim, sabe? Tudo menininho. Eu olhava para a cara dos médicos assim, meu Deus do céu, eu estou num hospital clandestino, meu pai não tinha dinheiro. Meu pai não tinha dinheiro para pagar o UTI, que eu sei que o UTI é caro. Meu pai não tinha dinheiro para pagar o UTI, me colocou aqui, Jesus. E aí, quando eu acordei, eu olhei para meus braços, e os 2 braços, tudo preto, hematomas assim, sabe? Sim. Eu olhei assim para os meus braços, meu Deus, meu pai sabe disso, que estão fazendo aqui comigo e tal. E eu fiquei assim, meio doidona, né? Na cobaia? Não, sabe o que hoje eu achei? É engraçado. Sabe esse prédio de Los Angeles que tem aqui, no pé do foto? Sim. Lu, eu achei que eu estava naquele prédio, no último andar daquele prédio, tinha uma clínica clandestina ali, um hospital clandestino. Meu Deus. Eu acho que eu sempre quis entrar naquele Los Angeles ali. Los Angeles. Los Angeles. Aí eu achei assim, caramba,
é filhinho de papai aqui, montou esse negócio, estão fazendo experiências comigo. Nossa. Ai, foi muito louco. Aí eu lembro disso. Mas isso você estava, tipo, voltando à consciência, acordando. Não, eu estava acordada. Assim. Já estava acordada. Eu estava vendo Só os que você estava assim. meia... Droga, Eu acho que eu tava meia droga, Uhum. assim, e tal. E eu vim naquele trem, eu falei assim, meu Deus do céu, onde que eu tô, né? Mas tentando me acalmar, né? Cadê meu celular? Não, cadê meu celular? Eu falei assim, cadê meu celular? Porque eu lembro do médico falar que a gente podia levar o celular. Uhum. E eu, cadê meu celular? Nossa, meu pai entrar aqui e ver meus braços desse jeito aqui, vai bater em todo mundo. E aí... Opa, foi mal, gente. E aí, pegou uma outra experiência que eu tive também muito louca. Essa foi muito louca. Eu tava dentro do quarto... E aí, você não consegue ver a UTI inteira, né? Que eu ficava no quartinho do lado de cá, eu não conseguia ver porque era uma parede e tal, não sei o quê. Quando eu acordei, eu ouvi a voz do meu pai e da minha mãe, conversando. Ah, eu quero ver minha filha, que não sei o quê e tal. E aí minha mãe não tinha coragem de ir me ver, porque eu estava entubada e eu não sabia, mas eu coloquei a mão assim, eu achei que eu tinha feito alguma cirurgia das amígdalas, porque estava doendo minha garganta, só que eu não tinha coragem de colocar a mão, porque eu falava assim, meu Deus, eu estou cortada e minha garganta doendo. E aí eu escutando minha mãe e meu pai conversando na UTI. Ah, eu quero ver minha filha e tal. E meu pai, então vai. Minha mãe, não, mas eu não dou conta, que tipo de mãe eu sou? Eu não consigo ver minha filha entubada e tal. E falando, passou a madrugada inteira, isso, sabe? Você ouvindo. E eu ouvindo, só que não vendo. Só ouvindo eles conversando e tal. E nisso não tinha ninguém dentro do quarto? Não, ninguém, só eu. E os médicos lá, assim, na minha frente, andando pra tudo quanto é lado. E de vez em quando olhava pra mim, assim, e tal. Que viagem, mulher. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, minha mãe tá preocupada. Aí minha mãe falava assim, eu vou no banheiro. Aí para ir no banheiro tinha que passar na minha frente. Eu falei assim, isso, mãe, vai no banheiro, a senhora vai me ver. Aí eu lembro de ter pedido para a médica entrou dentro. E aí eu pedi para a médica me dar uma máscara. Deixa eu colocar uma máscara aqui. Eu não sabia, não entendia que eu estava com um trem no nariz e tal. Sim. Eu não quis olhar muito, assim, detalhes para mim. Eu vi os braços. E aí eu peguei e falei assim, não, coloca, né? Não falando, gente, porque eu não falava. Eu gesticulava, só, né? Tava gesticulando. Não sei o que. Falar da Miriam. Hoje a gente ri, né? Aí a médica colocou a máscara em mim. E aí eu chegava na médica, era muito louco. Tipo assim, a médica estava do lado de fora, os enfermeiros. E eu batia assim, falava assim, chama meu pai, minha mãe para me ver e tal. A médica fazia assim. Aí dava um joia pra mim e saía. Aí eu ficava esperando minha mãe e meu pai me ver, né? E nada, não aparecia. E aí foi dando a hora, porque eu conseguia ver o relógio, foi dando a hora e nada. Eu chamei 3 vezes a enfermeira pra ela vir e tal, e nada. Aí teve uma hora que a enfermeira entrou pra conversar comigo e falou assim, que foi eu? Meu pai e minha mãe. Aí ela falou assim, Miriam, não tem ninguém aqui não. Aí eu falei assim, Ela, não tem ninguém, você tá sozinha. Mentira que eu tô sozinha aqui. Não falava, né, gente? Pensava. E tal. Porque ela queria falar, né? Queria falar, e eu olhava pra ela, aí ela pegou e me falou, não, é por causa da pandemia e tal, o governo mandou fechar tudo, cessou as visitas e tal. Pandemia, essa mulher tá louca, que pandemia? Que é isso? Porque até então, quando eu entrei, não tava nisso, né? Uhum. E eu achei que fazia, aí, de tanto eu insistir, e minha mãe não aparecer, e nem meu pai aparecer, eu pensei assim, faz parte do processo, capaz de eu não ver os parentes, para eu não me emocionar e acontecer alguma coisa e tal, para eu ficar calma. Então, vou ficar calma. Aí eu só ficava preocupada assim, meu Deus, meu pai, minha mãe aqui na UTI, deve estar muito frio, vai passar mal, vai pegar alguma doença e tal. Porque isso virou a noite todinha, eu tentando falar com eles, e eu ouvindo, igual eu tô ouvindo sua voz, igual eu tô ouvindo a voz do Rosinho. Cara, muito louco, foi muito louco, muito louco. E aí, até que eu dei, assim, falei assim, caramba, realmente, eu tô noiada aqui, viu? Porque não tem ninguém mesmo aqui, não tem ninguém. Aí entrou a médica de novo, falou assim, Miriam, não tem ninguém aqui, não tem. Aí pegou no meu braço assim, sabe? Não tem, você tá sozinha, não tem ninguém ali, seu pai e sua mãe não estão aqui.
Aí eu, caramba, deixa eu quietar, porque se eu ficar insistindo, eles vão querer me entubar de novo. Porque ela pronto, agora a menina foi doida. Mas, e aí, você viu Jesus? Você viu os anjos? Como a pergunta que não quer calar. Todo o povo fala. é curioso. Você teve alguma experiência? Se eu vi, né, sobrenatural. Nesse momento aí você estava dormindo. Uhum. Gente, não vi nada. Oh, meu pai, não vi nada. Evelyn, vocês que estão querendo saber, nada. Só dormiu? Só dormi. Porque pra mim foi aquela coisa assim, eu dormi hoje, vou agora dormir, vou pra minha casa, a gente vai dormir, acordei no outro dia. De boa. Pra mim não passou esse tempo todo, não tive pesadelo, não tive sonho, não tive encontro com ninguém, não ouvi voz de ninguém. Nada. Você não ouviu o pastor Iron falando pra você, não volta, amor, tô te esperando. Não, o Ironzinho... Falar nisso, você falou isso, pastor Iron, pra ela, que nós falávamos, meu irmão, Volta, vai mulher. falar, fala pra ela que você não tá ruim, que tá difícil dormir sem você. Tem uns pratos vem pra logo. lavar, cocô do cachorro pra recolher. Não, o Ironzinho falava que Não, conversava sabe o que comigo. a gente falava pra ele? Ela é o Pastor Brad Iron, Pitt e tal. Você vai falar no ouvido dela, Miriam, ó, tá difícil, volta logo, tá ruim aqui dormir sem você aqui comigo e tal. E aí, você falou, meu irmão? Falava, Eu quero falava. saber agora, é mesmo, eu tava lembrando disso. Tem um monte de roupa pra passar, mulher, igual. Ai, Deus, sacaneia. Aí, eu sei que pegou, aí eu vi meus braços todos roxos, daquele jeito, perguntei pra médica o que que era. Aí a médica pegou e falou, não, é porque nós tivemos que te amarrar na cama. Porque você não parava, a gente deu sedação pra você, só que você não parava quieta. Então, tipo, eu fiquei com os braços lá, parecendo amarrado, parecendo aquele povo que é doido, assim, que vai pro hospício mesmo pra tomar medicação. Porque, igual eles falaram, eles deram a medicação, a sedação, só que a sedação não pegou 100%. Então, como eles tinham medo de eu puxar o tubo e rasgar a garganta, alguma coisa assim, então eles amarraram eu na cama. E aí a médica veio conversar comigo. Ó, você sabe que dia é hoje? Eu, hoje são tal dia. Aí eu, tá, e daí? Aí ela, você entrou aqui dia tal, hoje são tal dia, você tá aqui há tantos dias. Eu olhei para ela assim, Mentira. tipo, fiz assim, mentira, caô, tá doido? Eu entrei ontem. Eu lembro de eu entrando aqui, né? Você achou que era um dia só? Não, achei que era um dia. Aí ela pegou e falou assim, não, você tá aqui há tantos dias. Caramba, sério? Aí eu olhei assim, não acreditei, Lu. Sim, não acreditei. Eu falei assim, esse povo deve ser conversa de UTI e tal. Não acreditei. Aí eu lembro que... Nossa, e nós sofrendo aqui, né, pessoal? Nossa, sem dormir. Ô, Senhor. E aí, Orando de manhã, de tarde, de noite. Não. Jejuando. quando eu acordei, aí eu não falava e não andava, né? Porque como você ficou... Eu fiquei os 14 dias deitado, então... Você perde os movimentos, você perde os músculos todos da perna e tudo. Aí, só que eu não acreditei. Falar, eu acreditei que eu não estava falando, porque, né? Mas no andar eu não acreditei, porque ser deitado, eu conseguia mexer perna e tudo. Aquele jeito assim, né? Daquele Esticando, jeito, né? esticando e tal, de um lado pro outro, porque ficou muito tempo Agoniada, deitada e tal. Aí eu lembro que veio a médica e falou assim, olha, eu sou a médica fulano de tal, eu sou fisioterapeuta e tal, hoje nós vamos te colocar em pé. Você quer ficar em pé? Você está muito tempo sentada. Eu, nossa, quero. Tá, ela me colocou. Aí ela veio, ela era magrinha. Nem sei se tem alguém aqui magrinho. Aí, Andra. Aí, Andra. Não, também nem tanto, né? Mas a minha A altura... Evelyn, a Evelyn do Gil, né? A Evelyn. E magra, e eu sou grandona, né? Forte. A mulher falou assim, essa mulher aí vai me segurar. E ela veio e me colocou de pé. Tem técnicas. Ela colocou sentada na cama assim, agora você vai levantar. Na hora que eu levantei, aí eu tive a real noção do meu estado. Porque eu não consegui ficar em pé. Não sentia as pernas. Não, tipo assim, parecia, não é que não sentia, mas parecia que tinha uma tonelada, Um peso assim nas suas pernas, que você ficava tremendo assim, ó. E aí eu voltei, sentava e eu olhava assim para minhas pernas, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Pensando, né? Aí a médica, não, nós vamos de novo e tal. E aí eu ia. E aí eu sei que eu fui fazendo. Aí você, não, realmente tem 2 semanas que eu tô aqui. Aí eu comecei a Agora eu acredito. Aí eu comecei a acreditar nela, Quantos né? dias mesmo que você falou que eu estou aqui? Parece que é verdade. Não, e aí os médicos, era muito engraçado. Parecia que eu tava tipo numa jaula, era um bicho de exótico, sei lá. Igual quando você vai no zoológico, você fica aquele monte de gente olhando os bichos assim, era o povo comigo. Na hora que eu levantei, os médicos parou assim, ficou me olhando. Aí a médica pegou e falou de novo, olha, Miriam, você está vendo o pessoal aí, todo mundo te olhando, tá todo mundo feliz.
Porque você ficou tantos dias aqui, tá todo mundo vendo essa recuperação. Olha o tanto que o pessoal tá... Aí eu olhei assim, e os enfermeiros olhando para mim, fazendo exercícios e tal. Não, e aí eu doida para ir embora, para sair dali e tal. E aí eu tive que começar a me alimentar. Eu não bebia água, eu bebi um negócio lá que parecia uma gelatina, porque se eu bebesse água eu ia engasgar e tal. E aí eu lembro que a primeira pessoa que eu vi, assim, quando eu estava no meu último dia de UTI, depois que eu acordei, acho que eu fiquei uns 2 ou 3 dias na UTI depois que eu acordei. Aí eu escutei a voz do Alexandre, meu irmão. E aí ele entrando lá para levar as coisas para a UTI, e aí eu peguei e falei, aí ele pegou e falou assim, eu posso ver ela e tal. E eu doida para ver assim, porque dava para ver, né? Aí a médica falou assim, não, só daqui da beirada. Aí eu peguei e vi ele, a primeira pessoa que eu vi assim e tal. E eu tentava conversar com ele, só que não saía a voz. Aí o Xande até falou assim, ela tá comendo, né? Aí a médica foi, aí eu falava assim, fala pra ele que eu tô bem. Aí a médica pegava, não, ó, ela disse que tá bem e tal, e repassava para ele, porque a voz não saía. E aí eu fui fazendo todo o procedimento lá dentro e tal. Com a fisioterapia, todo dia fazia fisioterapia, fazia fonoaudióloga, questão de alimentar, questão de escovar dente, eu não conseguia escovar dente, a médica que vinha e escovava meus dentes e tal, porque não tinha coordenação motora. Mas eles me falaram, ó, todo dia o pessoal, seus familiares vieram aqui, falou muito irãozinho, eu fiquei com ciúme desse povo. Ai, que seu esposo, nossa, ele, olha, já não faz mais esposo como ele, que vem aqui todos os dias, e não sei o quê e tal. Eu falei assim, olha, eu estou viva, tá? Voltei, sou casada, dá licença aqui. Aí, paguei para eles falar bem. Aí ligaram para ele, falando que eu estava voltando que eu estava saindo da UTI, né, que eu tive alta e tal. Aí ele mandou nos grupos, a todo mundo. Aí eu fui para o apartamento. Nós ficamos mais uns 2 dias e meio, né, amor, no apartamento lá. Achou um dia, foi 2 dias e meio. Foi daí que eu lembro que foi 2 noites. Foi tipo 2 dias e meio mesmo. Aí tomando medicação, continuei foi tomando muito medicamento. Rápido, muito né? rápido. Aí o médico até veio em mim assim, falou assim, nossa, você está muito coradinha assim, né, e tal. Você quer receber alta? Eu, nossa, quero demais, quero ir para casa. Aí ele pegou e falou assim, não, eu vou te dar alta. Aí foi, voltou. Eu saí de lá, o pessoal fala, tá, e aí, você tomou o quê? Eu falei assim, sem nenhuma prescrição de medicamento. Nada, o médico não me passou nada. A única coisa que ele falou que eu tinha que fazer era tomar a tal da vacina, né? O pessoal do H1N1. Aí qual foi o diagnóstico final? Aí depois que saiu, depois de muito tempo, saiu o diagnóstico. Aí disse que... Não, aí eu lembro um negócio que engraçado que aconteceu, que quando eu estava na enfermaria, que a gente avisou o pessoal e tal, as primeiras pessoas que chegaram lá, que deu tempo de chegar, foi o Alexandre e a Leilane. E eu lembro que a Leilane já chegou me olhando, ai, cunhada, não sei o quê, e chorando, e eu olhando assim, meu Deus, o que aconteceu? Ela, eu não sabia que eu te amava tanto, e não sei o quê, eu gosto mais de você. E eu meio que assim, sem entender ainda, porque tipo assim... Tá bom, também te amo. Né, também te amo, porque assim, eu não sabia de fato o que tinha acontecido comigo lá na UTI. Eu sabia que eu tinha passado 14 dias, né, mas mesmo assim eu não acreditava, mas de fato... de eu ter dado tudo isso que aconteceu comigo, de eu ter entrado de um jeito grave, para gravíssimo e tal, quase que fiz cirurgia, quase que eu morri, o médico falou para o Irãozinho que quase teve uma hora que quase me perdeu e tal. Eu não sabia disso. Então, quando eles vieram, assim, eu falei assim, meu Deus, mas para que esse drama todo, né? Tipo, só foi um dia até, já estou aqui. Tanto que essa situação do que aconteceu, a gente foi contando para ela aos poucos. Aos poucos. A gente não contou nada disso quando ela estava lá. Aos pouquinhos, até da pandemia, Covid, sim. Ela foi vendo assim, aos pouquinhos televisão a gente não deixou ver, porque ela ainda estava recuperando. Se recuperando. Quando eu saí, aí quando eu saí, eu fui me recuperar na casa dos meus pais, lá em Anápolis. Aí na trajetória daqui para Anápolis, o Irãozinho foi me contando, aconteceu isso. Aos pouquinhos. Seus irmãos se mobilizaram. Seus pais ficaram na casa do seu irmão aqui, do Alexandre. E minha mãe chorou muito, muito, mas meu pai, sabe, minha cunhada teve vez de entrar dentro da casa lá do apartamento e encontrar minha mãe, tipo, ajoelhada na cozinha, chorando, clamando a Deus, porque já não sabia mais o que fazer. Minha mãe falando que teve que ir na praça, lá
perto da praça lá em frente ao hospital tem uma praça, e aí ela clamou, joelhou lá e tal, e clamando a Deus, parecendo coisa de filme mesmo, assim. Então, assim, a família toda mobilizou, aí veio falar do Dan aqui, do nosso pastor, que não conseguiu nem pregar, né? Dos meninos que mobilizaram para comprar remédio e tal. Então, foi me contando, assim, ó, a igreja, e todo mundo orando por você, eu mandei foto, aconteceu isso. E eu ficava assim, mentira que isso aconteceu comigo. Mentira, amor do céu, sério? Ele falou assim, não, sério. Você passou por isso. E eu falei assim, meu Deus do céu. E aí eu pensava muito assim, o tanto que a gente tem que estar o tempo todo preparado na presença de Deus. Porque eu entrei, quando eu fui para o hospital, pensa se eu tivesse morrido ali, tivesse acontecido pior. E se eu não tivesse preparado, se eu não tivesse em conexão com Deus, se eu não tivesse, sabe, comunhão com Ele. Então, isso me levou muito a pensar sobre essas coisas, assim, sabe, de estar o tempo todo. Você não sabe o dia de amanhã. Sim. O dia daqui que vai acontecer. Eu vou sair daqui da igreja, o que vai acontecer? A gente não sabe qual dia o Senhor vai nos chamar. Nos chamar. Então, a gente tem que estar muito preparado, sabe? E aí eu fui para casa dos meus pais. Aí já foi um outro dilema, porque eu fui começar, eu não estava andando, não tinha forças, e para falar também. E aí começou eu trabalhar isso. Eu começar a trabalhar isso e tirar força. Porque eu pensava assim, meu Deus, eu nunca mais vou andar. Eu nunca mais vou falar, minha voz não vai sair. E toda vez vinha aquele pensamento assim, sabe? Minha mãe vinha, não, minha filha, e meu esposo, sabe? Meus pais me apoiaram demais, foi bênção. Eu fiquei, acho que quase 2 meses na casa dele. Eles contrataram um fisioterapeuta, juntou ele lá, meus pais, mas meu esposo contratou um fisioterapeuta para me ajudar. Ó, você tem que fazer esse exercício para poder fortalecer seus músculos, fortalecer seu pulmão, para você recuperar logo. Então, assim, aí já não dependia mais dos médicos, aí já era eu. Aí era eu levantar da cama, era eu andar, porque eu andava, Lu, 2 minutinhos cansava, porque as pernas ainda estavam fracas, né? Fracas e tal. Então, assim, foi um tempo muito, muito difícil. Tem essa canção que o Rosinho falou do Deus de Milagre, tem aquela parte nela também da canção que eu vejo, que fala assim, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. E aí, lá na UTI ele me sustentou. Foi. Porque, tipo assim, me sustenta até quando... Eu não estava vendo. Eu não estava sabendo. Você não tinha reação própria, eu né? Não tinha, desejo próprio ali, não né? tinha que eu vou fazer alguma coisa, nem nada. Era Deus. Não tinha como você clamar por você, né? Não tinha tipo como. Assim, Deus faz isso por mim, né? Senhor, olha eu aqui. E aí dependia do clamor das pessoas, né? Da sua, vamos falar assim, da sua trajetória ali com Deus, né? Como diz a sua... chega uma hora que você não tem mais palavras. Não tem mais palavras, tipo, né? Você tem que entregar se entregar e esperar mesmo, Senhor. Né? Deixar ele fazer a obra dele e entregar para assim, Deus. E nesses momentos assim a gente vê a importância da intercessão, né? Intercessão. Da intercessão das pessoas que estão de fora, ser intercessores mesmo, se levantar mesmo como... Claro que o Senhor ele vai realizar a vontade dele, né? Que seja da cura ou não vou dar a cura, eu vou recolher, eu vou levar. Mas as pessoas que estão de fora, que estão ali sendo as bocas, né, vivas dessa pessoa que não está podendo nesse momento clamar por ela mesma, tem que fazer esse papel, né? Porque a gente vê que quando as pessoas clamam, ora, às vezes o Senhor ele está com um projeto, mas ele pode revogar uma causa, um propósito. Isso o Senhor permitiu, é porque ele tem um propósito grande, lindo ainda a ser realizado, né? Verdade. Eu creio assim que tudo isso que eu vivi foi Deus me usou, sabe, para abençoar outras pessoas, porque eu acredito assim, como eu não senti nada, não passei por nenhuma dor, graças a Deus, não. Quem estava de fora é que estava, né? Quem estava de sofrendo, né? E então, sentindo mesmo, né? Tratamento. Eu falava assim, eu sempre orei assim, Deus, que eu seja eu sempre falei isso na igreja, Deus, que eu seja um canal de bênção na vida das pessoas. Sim. E fui.
Porque através do que aconteceu comigo, você mesmo acabou de falar que é um tanto de gente que da própria igreja, às vezes achava que nem ia participar da oração e participou. Estava lá na madrugada orando, Estava lá né? na madrugada. Tipo, casais que se aproximaram, porque teve esse momento de oração, então voltou ali aquela aproximação e tal. E eu sempre falei assim, eu lembro que quando eu fiz o ITQ, o Ironzo até me lembrou, quando eu fiz o ITQ, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho nenhum testemunho, né? Tipo assim, o povo... Aconteceu tantas coisas e eu, tipo assim, por ser filha de pastor, sempre cresci dentro da igreja e tal, não tenho, assim, uma coisa para contar pro povo o que aconteceu comigo, né? Não, você pedia isso, Aí né? eu falei assim, meu Deus, né? Você Podia... queria ter um testemunho vivo, não, né? Eu que vivi isso, Nossa, né? Deus, eu queria ter um testemunho doido, igual esses caras que tem aí de matar, tal, sei lá do que, e hoje é do Senhor. Misericórdia, que desejo doido é esse, irmão? Esse testemunho doidão, Era tal. meio doidona. Ela falava esse trem assim, eu falava, não, gente, pô, você tá... Eu tô de boa, Deus, eu não... Aí o Ironzo falava, agradece a Deus. Eu quero ter um testemunho doidão igual esses caras. Eu falei, não, mas pra que isso? Não. Que é isso, moça? Agora, eu lembrei esse trem, eu falei, agora Olha, aí, você né? tem, Olha o que filha. ela pediu, né? Nossa. Mas Deus, graças a Deus, assim... Eu tenho esse testemunho, né, pra gente tá contando. É verdade, graças a não Deus. precisava de tanto, não. Ah, é, né? É verdade, nem tanto. E aí, graças a Deus, assim, hoje estou aqui, ando normal, não fiquei com Canta, sequela. louva, né? Canto, né? Graças a Deus, estamos aí voltando a cantar. E não fiquei com sequelas, assim. A única coisa que às vezes acontece comigo, como vocês já perceberam aqui na live, é uma leve tosse. Porque os tubos, querendo ou não, eles machucam, né, a garganta. Então, quando eu fico falando muito tempo, assim, aí tem hora que me dá uma crise, assim, mas eu bebo uma aguinha aqui e passa, né, e vai. Uma das coisas que eu achei muito interessante foi quando a Miriam retornou, já estava andando, veio para cá e tudo, e aí estava no período que a igreja estava fechada. Vocês lembram que a gente marcou para sair visitando o pessoal da terceira idade da igreja? E a Miriam foi com a gente, né? Ah, nós e aí ela muito ficava claro. mais no cantinho, né, ali e tal. E aí nós chegava lá, o Diego lançava uma palavra, nós cantávamos uma música e tal, e assim meio escuro, que o pessoal da terceira idade, a gente não adentrava a casa deles, a gente ficava na rua, COVID, né? Tá. E é por causa do Covid e tal. E aí quando nós falávamos assim, olha quem está aqui, o povo podia já ter falado a palavra que fosse, cantado a música que fosse e tal, e lançado ali a palavra de bênção, né? De força, de ânimo. O povo estava de boa, amém. Aí, olha quem tá aqui. Miriam! Seu microfone cortou. Meu Deus! Cortou. Acho que cortou aí, que a bateria. Bateria? Peraí. Sumiu. Peguei. E aí o pessoal, né, quando via Miriam lá na porta, o pessoal da terceira idade começava a querer chorar. Oh, minha filha, eu orei por você. Não sei o quê. E virava um chororô e todo mundo começava a chorar e era muito emocionante. Então, assim, ela realmente virou um testemunho vívido, né? Você tem que ir em todos os lugares. Não, agora, todos os lugares eu vou levar a Miriam. Porque quando aí... o povo tiver assim, sem aquele quebrantamento. Ó, Miriam. Chama a Miriam. Aí, gente, foi muito assim, foi muito forte, né? Graças foi um período de muita guerra, muita luta, né? Mas vencemos, né? O Senhor foi fiel. E assim, eu já falei para outras pessoas, graças a Deus, esse testemunho que eu conto, não é assim para me vangloriar ou às vezes falar assim, quem é você, Miriam? Tipo, eu estou passando por coisas muito piores dentro de casa e tal. Não é essa o intuito, né, do meu testemunho. Mas falar que assim como Deus me sustentou, assim como Deus é um Deus de milagre, como a gente falou, que as baterias, que Ele também pode realizar um milagre na sua vida, né? Que Ele pode também ali você crer, você confiar na palavra de Deus que vai acontecer. Sabe, clamar ao Senhor, falar assim, Senhor, faça um milagre na minha família. A gente vê muitas pessoas com Covid, perdendo entes queridos, né? E é uma situação muito complicada. Mas, assim, confia em Deus. Coloca sua presença, sua oração em Deus, que Deus vai
Deus vai fazer um milagre, assim como Ele fez na minha vida. E Ele fez muito mais, gente. Depois eu falei que a gente tem que fazer o segundo, porque vocês não têm... Pois a gente vai fazer Vocês não têm noção. né? Muita coisa passou, né? Tem muita coisa. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu comigo depois disso. 2020. Essa é a parte 1. Isso é a parte 1. 2020 foi forte. Só para dar um spoilerzinho que 2020 a gente foi forte. Foi. Só para dar um spoiler, que depois a gente vai fazer a segunda parte. Depois de tudo isso que aconteceu um monte de coisa. E aí eu ainda tive que passar por uma quimioterapia. Aí vai ser o nosso segundo testemunho. Que não tem nada a ver com essa situação, né? Da UTI. Da UTI, não tem nada a ver. Já é outra questão que nós vamos marcar e a gente conta com a presença de vocês aqui de novo. Vai ficar para uma próxima. Para uma próxima. E que o horário nós já está meio estourando. Já está estourando, né? Aqui, né? Senão vocês não Se não fosse, assim, problema, a gente rodava a noite aqui conversando, falando. Contava tudo, como né? que foi. Porque eu acabei de sair de uma bênção e aí aconteceu um monte de coisa. Que foi bênção também. Mas Deus trouxe vitória. Deus trouxe vitória também nas nossas vidas. E tem sustentado eles, né? Na presença, eles não se abalaram, né? Assim, porque tem pessoas que às vezes passam por determinadas situações, serve a Deus, mas quando está passando uma situação que às vezes vai tudo contrário, né? Igual essa não, eles, né? Deus esteve com eles, está em todo o tempo, né? Mas teve outras que às vezes as pessoas questionam, né? E se distancia de Deus por uma frustração, uma revolta. Mas a gente tem visto eles, né? A cada dia, né? A Miriam, né? Tinha tudo para hoje estar às vezes aí frustrada, que vocês não sabem o que aconteceu. Distanciada. E nas próximas aí vocês vão entender por que a gente está falando isso aqui. Mas eles estão firmes a cada dia mais, né? Graças servindo na casa do Senhor em todo o tempo, fora de tempo, né? E o Senhor tem honrado eles. E declarando, né, que meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Amém? Ô, glória, amém, Nossa, Jesus. Deus. Vamos orar, Pessoal, então. vamos orar, né? Fazer a oração aqui encerrando. Também vamos orar pela vida das pessoas que às vezes Amém, estão pastor. desmotivadas, né? Que o Senhor possa estar restabelecendo cada dia mais a fé, a esperança e saber que Deus, Ele é um Deus que sabe todas as coisas, né? Isso. Ele sabe, Ele conhece o nosso íntimo, nosso interior E antes da oração, eu só queria agradecer novamente todo mundo que esteve orando por mim, que esteve intercedendo, você que me conhece, você que não me conhece. Teve muita gente que não me conhece e que orou por mim. Verdade. Então, eu gostaria de agradecer profundamente, sabe? E falar para vocês que Deus ouviu a oração de cada um de vocês. Agradecer a igreja a qual eu participo, né, que esteve intercedendo aí por mim. Agradecer... Teve uma pessoa que conheceu você essa semana, né? Essa semana teve uma pessoa que orou por mim, né? E falou assim, nossa, Miriam, eu não imaginei que eu ia te conhecer, porque normalmente quando o povo pede oração, a gente nunca imagina que vai conhecer a outra pessoa. E eu acabei conhecendo ela essa semana, fui num salão, e aí eu me encontrei lá com ela, não conheço ela, e aí ela ficou super feliz de ver, né, que eu estou bem. E eu gostaria de agradecer aos meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas, todo mundo aí que esteve aí, correndo aí, né, para poder estar me ajudando aí, dando suporte para os meus pais também, a parte, né, do meu esposo, minha sogra, meus cunhados que estão distantes e aqueles que estão aqui também. Então, todo mundo. Eu sou muito grata a vocês, nunca vou conseguir agradecer. A única forma de agradecer que eu tenho é orando, né, e pedindo para que Deus venha guardar a vida de vocês aí. Eu quero dizer para vocês que eu amo muito, muito, muito vocês, de coração. Amo meu esposo, lindo, maravilhoso, meu coração, minha razão de viver. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Mais ou menos.